Hoje eu vou te mostrar a diferença entre o medo que te autossabota e o medo que te protege e como lidar em ambas as situações. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que enquanto um medo ele nos protege por um instinto de sobrevivência, o outro é uma invenção na nossa cabeça que nos limita. E muitas pessoas acabam ignorando o medo ou fugindo dele, porque não quer bater de frente. A gente precisa entender que o medo é uma das nossas emoções mais importantes da nossa vida. E uma das mais perigosas também, se você não souber lidar, mas não vai ser o seu caso porque você está vendo esse vídeo aqui. Então, primeiramente, a gente precisa entender de onde que o nosso medo vem. O nosso medo, ele faz parte do nosso sistema límbico, nosso inconsciente, a forma como a gente age automático. Assim como respirar, caminhar, escovar os dentes, você não precisa pensar para fazer aquilo, e o medo é assim também. Ele é processado por uma parte do nosso cérebro chamada amígdala cerebral, para quem quiser aí se aprofundar, uma parte mais técnica. Então ela guarda as nossas informações baseadas nas memórias. Se você teve um episódio, uma experiência negativa com algo, ela vai guardar essa experiência e quando acontecer algo semelhante, ela vai ligar um sinal de alerta, gerando esse medo. E aí pode surgir os sintomas fisiológicos, né? A boca seca, o olho arregalado, suor nas mãos, frio na barriga. Acho que vocês não estão vendo as galinhas aqui, né? Ou estão? Enfim, é vida real, vida de campo, tá? Tô gravando aqui do quintal de casa, então é assim mesmo. Um exemplo muito tangível para vocês entenderem melhor aconteceu comigo alguns meses atrás. Eu bati o meu carro pela primeira vez, nunca tinha acontecido, estava indo bem plena para a cidade com o meu Corsinha. Pá, alguém entrou na minha preferencial e bateu. E aí isso me gerou um trauma, eu fiquei traumatizada, literalmente. Tanto que, quando eu peguei o carro de volta da oficina, a primeira vez que eu fui dirigir pós-acidente, o primeiro carro que eu encontrei me deu muito frio na barriga, um medo, assim, eu até levei um susto, sabe? Por quê? A minha amiga, ela tinha guardado aquela informação da batida. E aí, quando aconteceu uma situação parecida, que foi eu voltar, né, a dirigir, me gerou aquele sentimento, né, como se fosse acontecer novamente. Então, a gente precisa ter muito cuidado e ter essa consciência para não deixar isso sabotar, porque eu podia muito bem deixar esse medo me travar e nunca mais dirigir, né? Então, esse é um exemplo bem prático aqui para vocês. Então, a primeira coisa é você entender se esse medo ele é algo real, que está te protegendo de uma ameaça real, está colocando em risco a sua vida, ou se é um medo baseado numa memória, numa experiência que te marcou muito. Depois a gente tem que entender qual que é a origem dele, da onde que ele está surgindo. Qual que foi a primeira vez que você sentiu esse medo? Qual que foi a situação que estava acontecendo? Foi lá na infância com seus pais? Foi na escola quando você fez uma apresentação e os teus colegas riram de você? Aonde que começou esse medo? E o que que ele está te impedindo de viver hoje? Se você não traz essa consciência para o seu racional, o quanto esse medo ele está te bloqueando, o quanto ele está te impedindo de realizar os seus sonhos, seus objetivos, você não vai entender a importância que tem mudar, melhorar, enfrentar esse medo. Então você precisa ter essa consciência do que ele está te limitando para que você consiga ter esse motivador para a mudança. Depois que você questionou o seu medo, é hora de você buscar novas referências, porque o nosso cérebro, ele precisa de uma segurança para mudar. Porque pensa comigo, você passou a vida toda confirmando o que você acredita hoje, né, esse medo, de acordo com as experiências que você vinha vivendo. E aí agora você quer mudar do dia para a noite. Não vai ter como, vai ter muita resistência. Para que você consiga mudar com menos resistência possível, você precisa buscar essas novas referências de pessoas, de situações, experiências que comprovem que você pode alcançar o que você deseja. Se você deseja alcançar um relacionamento saudável, mesmo sendo criado numa família tendo experiências negativas de relacionamentos, busque novas referências de relacionamentos saudáveis os quais você se inspira, os quais você gostaria de viver. Se você, mesmo crescendo numa família com dificuldade financeira, busca hoje ter estabilidade financeira, ter um faturamento de 10 mil, 15 mil, 5 dígitos mensais, busque referência de pessoas que vivam isso. Então você precisa trazer esses dados, esses fatos para o teu cérebro. Quanto mais dados, mais fatos que comprovem que dá para você mudar, menos resistência você vai ter na hora da mudança. E o quinto e último passo é você se expor de forma gradual. A gente só tem medo daquilo que é importante ou a gente está fazendo pela primeira vez. Então, quanto mais familiaridade você tiver com aquilo, mais fácil vai ser. Se você tem medo de falar em público, em segurança, começa fazendo, sei lá, um close
friends com uma única pessoa de confiança. E aí você começa a praticar. A partir do momento que essa prática começa a ser fácil, aí você começa a aumentar o nível de dificuldade. Aí você reúne um pequeno grupo de pessoas presencialmente, começa a treinar. Quando fica fácil, você aumenta esse grupo de pessoas e você começa a sentir segurança. Quanto mais você pratica, mais segurança você sente. Quanto mais segurança, mais confiança você tem. Então, a partir de hoje, eu quero que você não fuja mais do medo. Eu quero que você não veja ele como um vilão, e sim como um amigo que tá te mostrando aquilo que você precisa melhorar. Medo não é sinal de fraqueza. Medo é sinal de crescimento, que você está saindo da zona de conforto. Então, a partir de hoje, eu quero que toda vez que você sentir medo, se pergunte: o que eu preciso aprender com esse medo? O que ele está querendo me dizer? E o mais importante, qual é a ação que eu posso tomar hoje apesar dele? E depois de agir em virtude disso, nesse outro vídeo aqui, eu te explico como que você vai agir sem se preocupar com a opinião alheia.